Retornando agora para o segundo bloco da nossa entrevista com o Jota Parreira e voltando ao assunto sobre a tua vida pessoal, Parreira. Nós encerramos o primeiro bloco falando, né, sobre a sua pré-candidatura a prefeita aqui de Ilhabela, mas eu queria conhecer mais você. Não só eu, mas acho que uma identificação pessoal. Com certeza, quero saber a tua infância, como foi, em resumo, em blocos pequenos, você contar aí os pontos altos da tua infância. Então, bacana. Antes de começar a falar, eu já me emociono, porque pedir para eu falar da minha infância é sofrer de novo. Né? Meu nome é José Roberto Parreira, conhecido no meio de comunicação como Jota Parreira, como você também disse. Mas eu sou natural de Nova Granada, região de São José do Rio Preto, e nasci no dia 3 de maio de 1954, nessa cidadezinha pequena, onde ainda hoje mora minha mãezinha. Né? A minha mãe mora na mesma casa que ela nasceu, está com 90 anos. E foi uma infância muito sofrida. Né? Meu pai não tinha muito juízo, não é bom falar de coisas ruins, mas só para vocês terem ideia, noites e noites, ao longo de muitos anos, eu vi minha mãe saindo, pulando pela janela, escondida do meu pai, por medo das agressões físicas, e indo para o meio do mato de canavial, bananal, meia-noite, 4 da manhã, com todos os filhos, e a gente não podia nem chorar, porque meu pai vinha atrás com faca, ameaçando, tomado pelo álcool. E durante o dia, quando meu pai estava trabalhando, era a nossa liberdade. A gente brincava no quintal, de bola, de carrinho, né? E eu gosto de cantar, não sou cantor, mas gosto, então eu cantava muito com a minha mãe. Aliás, hoje, quando eu vou visitá-la, e a gente canta muito, eu e minha mãe. Ela lembra das músicas, principalmente gospel. Eu acho que não vai dar, cara. Assim, inspira fundo. E quando dava 5 horas da tarde, eu e meus irmãos ficávamos sentados à beira da cerca, porque não era muro, olhando para a rua, para ver que quando meu pai apontasse lá em cima, a gente já começava a tremer e avisava minha mãe: o pai está chegando. Aí a gente estava pronto para apanhar, para ver ele humilhar minha mãe. Quantos irmãos você tinha? 8 irmãos. Hoje nós somos em 6, 2 Deus levou. Mas foi uma infância sofrida, uma vida com dificuldades. Meu pai sempre atuou na área da construção civil, no interior, sempre com dificuldades. E do pouco que ele ganhava, a maior parte desse dinheiro ficava nas orgias que ele vivia. Então a gente vivia com muita dificuldade. Quando chegava Natal, então, muitas vezes o vizinho se compadecia e comprava uns carrinhos de madeira, umas bonequinhas de papelão para dar para minhas irmãs, e jogar na mão, um carrinho. E a minha mãe, coitada, a gente pegava o conga, que era conga, né? Hoje é tênis, Nike, era conga. Com o bico furado. E punha na janela do quarto, punha capim, que a gente acreditava que o Papai Noel ia vir, enquanto a rena comia o capim, ele deixava o presente. Mas não era. Era o vizinho, o senhor, né? O senhor Alberto, que se compadecia da gente. Porque meu pai passava a noite na orgia e dava lá uma bonequinha de papelão que não podia. Se armasse o tempo de chuva, a boneca se desfazia, desculpa. Você entendeu? Uma infância assim, sofrida. E por isso a emoção. E depois, aos 14 anos, né, para pular um pouco, aos 14 anos, um médico na época, lá em Nova Granada, o Dr. Hassan, ele resolveu, pelas mesmas razões que eu hoje, ele resolveu vir candidato a prefeito em Nova Granada, pela necessidade de que alguém fizesse o social direito em favor daquela pequena população de 15 mil habitantes da cidade. E meu pai estava pintando a casa dele, e esse médico comentou com meu pai: eu precisava arrumar um menino que pudesse ir na Kombi, jogar santinho pra rua, falar no microfone. Meu pai falou: eu tenho um moleque em casa, metido a cantar,
varar na latinha de massa tomate, que eu pegava 2 latinhas de massa tomate. 14 anos. 14 anos. Eu pegava 2 latinhas de massa tomate, passava um cordãozinho, furava ela assim, e eu mandava meu irmão, fica longe. Ele ficava longe, eu ficava, alô, 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 e ele punha a latinha aqui. Depois ele trocava, eu punha a latinha. Meu pai, tem um moleque lá metido com esse negócio, eu vou mandar ele aqui. Eu fui lá e fui pra Kombi jogar santinho, microfone. Nossa, eu já me sentia o Cid Moreira da época. Muito bom. E dali, ao mesmo tempo, o pessoal gostou de mim. E Dr. Gilton, do Exército lá. Ô Parreirinha, você não quer tocar um serviço de alto-falante, pôr umas músicas à noite? Porque lá tinha um pau de eucalipto enorme no centro da praça, com 4 cornetas, né? Virada norte, sul, leste, oeste. E eu falei, pô, mas como é que é isso? Eu fui lá, tinha uma mesinha de som, 2 pratos, um para tocar jingle, comercial da Carona Pernambucana, né? E o outro para tocar os bolachão, Roberto Carlos, Amadamante, etc. Eu falei, pô, caiu o mel na sopa. E ali... É o meu habitat. Então durante o dia eu fazia a política, né? A campanha política, e à noite eu ia para o serviço de alto-falante. E aí as moças, como essa mesa redonda lá, a praça, as moças andavam no sentido anti-horário e os moços no sentido horário. E aí se cruzava, paquerava. Aí o David paquerava a Luzia, né, sua esposa? Ia lá, ô Beto Parreira, meu apelido é Beto na família. Ô Beto Parreira, põe a música aí, assim, escolher lá uma música, eu ofereço pra moça de vestido branco, de bolinha azul, com muito amor e carinho. Depois a moça escutava no alto-falante. Iniciei a minha trajetória profissional aos 14 anos com política e comunicação e fazem 50 anos. Que bela escola, hein? Isso foi uma faculdade que você fez, né? Pós-graduação, foi uma faculdade. Doutorado. Quantos anos você ficou lá na cidade? Foi até os meus 18 anos, dos 14 aos 18. Antes disso, você havia me contado ali no bastidor sobre a tua vida, porque você começou, uma família tão necessitada assim, você começou a trabalhar cedo, antes dos 14. Ah, bom. Né? Então esse ponto ali eu achei muito interessante. Isso faz parte da minha infância, né? Tendo em vista o que eu já disse, da falta de juízo e responsabilidade com a família do meu pai, infelizmente, nunca o deixei de amar, nunca. Ele está falecido há 46 anos, eu sinto falta dele. Mas aos 7 anos, 8 anos, eu tive a necessidade de ir trabalhar. Então eu pegava limão galego, minha mãe arrumou uma cestinha, e eu enchia aquela cesta de limão galego e subia os morros e ia vender limão galego. E não cortando, ela o que você me falou ali, isso porque vocês eram em 8 irmãos, e ela ainda padecia de enfermidades, ela era uma pessoa doente, né? Nossa, meu então não pai... dava para ela trabalhar fora. Meu pai era um cachorro podre de doenças venéreas e engravidava minha mãe na dieta dela. Teve uma criança, tudo parto natural em casa, com parteira. E na dieta dela ele engravidava ela de novo. Tanto que eu e meus irmãos é diferença de meses, é só a gestação para nascer, entendeu? Então, eu fui vender limão, eu vendi um cesto de limão de manhã, um cesto à tarde, vendia 2 cestos de limão no braço. Minha mãe arrumava um guardanapo, enrolava para não machucar meu braço, e eu pegava aquele dinheiro, passava na venda, não era mercado, venda, né? Na venda do seu Nemer Seba. Lembra do nome? Boa memória você tem. Lembro. E comprava ali 2 latas de sardinha, meia dúzia de tomate, desculpa aí, sabe, 1 quilo de arroz, aquilo que eu sabia que faltava em casa, e levava para minha mãe. E aí, quando meus irmãos menores iam para a escola, aí eu vendia pão 5 horas da manhã, eu levantava, eu dormia numa padaria. Que às 5 horas da manhã eu pegava essas bicicletas de carga, enchia uma cesta assim de pão e saía vendendo. Isso você com que idade mais ou menos? Uns 10 anos. Vai. 10 anos. Meu pai me tirou do ginásio, na primeira série, não deixou eu estudar. Ele falou que o homem tinha que trabalhar, o estudo era para fresco. Aí eu ia para a padaria, meia-noite,
dormia lá 3 horas da manhã, acordava, ajudava a fazer o pão, 5 horas da manhã, pegava o pão, fiz uma clientela de pão que eu entregava, deixava no saquinho lá, depois eu recebia, etc. E entregava a bicicleta na padaria, ia lá, pegava o limão galego, ia vender na rua, voltava em casa, comia, sabe o que é caruru? Sei. É um mato. É. Que a minha mãe pegava no quintal e cozinhava pra gente comer. E quando tinha uma latinha de sardinha que eu trazia, pô, era um filé mignon pra nós, né? E graças a Deus tinha galinha pra botar ovo. Não era 30 ovos por 10 reais, mas... Então eu cresci trabalhando e sempre ajudando. E meus irmãos na escola, então eu comprava o conga, comprava um pano para fazer um shortinho, um uniforme, comprava um caderno, um lápis, uma borracha, porque meu pai não comprava. E quando as minhas irmãs, me permitam a sinceridade, quando as minhas irmãs começaram a se tornarem mocinhas, com suas regras menstruais, eu comprava o absorvente para as minhas irmãs. Eu comprava calcinha sutiã para as minhas irmãs, para minha mãe. Então eu tive uma vida assim, cara. Chega, pai, chega, senão a gente vai... Até o cinegrafista aí vai chorar. Não, então vamos beber uma água. Deixa eu esperar aqui, vai lá. Essa é uma história de vida assim fantástica que poucos passaram e que forja... Que me amadureceu o caráter do homem. Isso forja o caráter do homem. Né? Eu vejo alguns elementos, você contando a história, eu vejo alguns elementos de formação do bom caráter. Né? Seu desejo por justiça. Né? Família, né? Fazer pela família, pela sociedade. Essa união, né? Familiar. Fazer. Essa integração, né? Pela família tradicional, que você não teve uma família tradicional com um pai presente, sempre foi ausente. Era um presente esse desejo ausente. Dá pra ver nos seus olhos. Presente ausente. Presente ausente. Porque é melhor um ausente que realmente, infelizmente acabei de falar, que eu nunca esqueci meu pai, amo, ele faleceu, morreu novo, jovem, com 41 anos, né? Mas é melhor você saber que não o tem do que tendo e não tendo. Verdade. Nossa, um domingo da minha infância, que às vezes meu pai chamava o sorveteiro que descia a rua, carrinho de sorvete, e comprava um picolé pra gente, era uma festa. Né? Era o pai que a gente queria. Verdade. Por sinal, isso acabou, né? Esse do... Biju, né? Era uma festa pra molecada. Puxa, olha a dica aí pros sorveteiros, né? Que voltar essa tradição aí, que é muito legal. Ô Parreira, é o seguinte, mas agora eu quero ser contundente. Esses elementos que te forjou, né? Esse espírito de justiça que você tem, esse desejo, né? Essa boa moral que você acredita e luta para que as famílias tenham, né? Que é algo que você não teve na infância. É o que me motiva, né? Está nas minhas entranhas. Exatamente. Esse desejo. Eu sinto necessidade de fazer justiça. Essa força também e ser trabalhador, que é o que você é, desde os 7 anos começou a iniciar no trabalho aí, e pesado, né? Levando cesta de limão e etc. Unindo isso com a tua escola de comunicação e ingresso político, que você também já falou, que trabalhou com o Enéas, etc. Você acredita que isso te habilitaria para algum cargo político hoje, Barreto? Porque isso que nós vamos encerrar esse bloco, mas eu quero que você reflita bem antes de me falar sobre se essa formação sua de caráter intelectual que você teve, de comunicação, etc., te habilita a ser um pretenso aí de algum cargo público na cidade de Ilhabela, tá bom? Nós vamos encerrar esse... Não fala agora, próximo bloco, aí você fala o porquê que você seria um bom candidato, um bom pré-candidato, tá bom? Vamos dar um intervalinho, um abraço, até já.